nós recebemos vocês, tá certo? Tem som aí já? 1, 2, som. Glória a Deus. É lá que ele vai ajeitar para o celular. O Cid está ali com a mãozinha de ouro. Glória a Deus. Aleluia. Som. Manda som para ele, Cid. Diga um alô forte aí. Ei, 1, Aí. 2, som. Aí. Glória a Deus. Capricha, capricha, Cid. Aleluia. Misael e Marcel. Marcel e Misael. Com muita alegria, nós queremos ouvir uma palavra de Deus. Vocês têm até... Glória a Deus. A paz do Senhor é a igreja, amém? A paz do Senhor é a igreja, amém? Colocamos em pé neste momento, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 19. Segundo o livro de Samuel, capítulo 19, o versículo 31. Pedir, tecladista. Versículo 31 de 2 Samuel, capítulo 19. Todos que acharam, digam glória a Deus. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho de idade, 80 anos, ele sustentara o rei, quando este ainda estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão os anos dos meus dias de vida? Não vale a pena subir com o rei para Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come ou no que bebe? Poderia mais eu ouvir a voz dos cantores ou das cantoras? O que há do teu servo seria um peso ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda, um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto ao sepulcro do meu pai e da minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passa com ele, meu senhor, faz-lhe o que bem lhe parecer. Podei-vos assentar neste momento, igreja, amém? Glória a Deus. Ministrar nessa noite é uma grande responsabilidade, uma noite onde a presença de Deus, desde o início desse culto, está de uma forma sobrenatural, sendo ministrado aos nossos corações. Esse momento de envio, esse momento de clamor pela vida do pastor Marco, da pastora Carol, é um momento que move muito com os nossos corações, emoções. Nós sabemos e nos lembramos do dia em que o Marco foi enviado. Alguns anos atrás, nós ainda éramos crianças. E eu me lembro que quando ele entrou naquela porta do aeroporto para ir até o avião, para embarcar para o Canadá, a minha mãe olhou para ele e disse: Marco, meu filho, agora é só você e Deus. E quando nós fomos embora para casa, minha mãe olhou para mim, para o pastor Marcel, e disse: meus filhos, vai chegar um dia onde eu direi para vocês também que agora é só vocês e Deus, porque Deus os deu para mim, criá-los para o reino. Vocês não são meus, vocês são do reino. E nessa noite, mais uma vez, através dessa igreja, do pastor Reginaldo, essa igreja envia o pastor Marco e a pastora Carol. Eu tenho a certeza que são promessas se cumprindo. E essa palavra que Deus trouxe aos nossos corações é uma palavra de despertamento para cada um que tem um propósito e uma grande chamada de Deus. Assim como está o lema na saída das portas desta igreja, ao sair deste templo você está indo para um campo missionário. Enquanto o pastor Marco, a esposa, estava recebendo a oração, aleluia, eu pude
senti de Deus que quando saímos daquele ventre, nós estávamos saindo para um campo missionário. Tenha certeza, você que é mãe, o seu ventre está gerando missionários, está gerando filhos para o reino de Deus. Os teus filhos pertencem ao Senhor. Ainda que algum deles não estejam aqui nesta noite, descansa no Senhor, porque Deus vai completar a boa obra. Enquanto você está aqui no altar, semeando e se entregando, tenha certeza, os teus filhos estão sendo alcançados por Deus. Quando nós fizemos a leitura deste texto, nós vamos encontrar alguém também, em que foi chamado por Deus para cumprir uma missão. E o pastor Reginaldo já falou sobre ele no momento da oração, sobre Davi. Davi foi alguém que nasceu para cumprir uma missão e um propósito de Deus. Sabemos que certo momento Davi agora está reinando sobre Jerusalém. Enquanto Davi está governando em Jerusalém, está ali cumprindo a missão a qual Deus havia designado a Davi. Davi está vivendo um momento de honra do Senhor. Davi está vivendo um momento de realização de todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Nós vamos olhar a história e vamos ver a vida de Davi, que a vida deste homem é uma vida de muitos desafios, uma vida tomada muitas das vezes por tristezas, muitas das vezes muita superação também. Davi vai ter que enfrentar muita gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e porque Deus tem sido benevolente para com Davi. Vamos ver pela história que Davi ele vai ter alguns filhos. Um dos seus filhos vai se chamar Absalão. E como todo pai, eles almejam e desejam que os seus filhos sejam bênção, que eles tenham continuidade à promessa e aquilo que um dia Deus estabeleceu sobre a sua casa. Mas para a tristeza de Davi, a sua casa vai ser neste momento tomada, neste momento, por uma influência maligna. E esse filho chamado Absalão, diz a Bíblia, em que ele promove uma rebelião no reinado. Ele começa a causar uma divisão no reinado. Isso causa um desgaste tremendo sobre o seu pai Davi. Davi ele fica tomado de decepção, porquanto está vendo que um dos seus filhos, que tem que dar continuidade àquilo que Deus iniciou, está fazendo totalmente o contrário. Mas eu entendo uma coisa, que quando há uma promessa de Deus, ainda que um dos nossos se afaste do propósito, o propósito de Deus permanece de pé, o propósito de Deus permanece intacto, assim como um dia Deus estabeleceu. Talvez agora Davi parece que está vendo em que está fugindo ao controle toda a promessa de Deus, todo o propósito de Deus, e a Bíblia vai mostrar em que Davi, tomado de decepção agora, ele vai se retirar de Jerusalém. Ele deixa o governo de Jerusalém, ele sai. É momento de dor, é momento de decepção. E a Bíblia diz que ele, juntamente com alguns homens, mulheres, crianças, ali homens do seu exército, ele sai de Jerusalém. Vão buscar abrigo numa cidade. E eles chegam numa terra chamada Maanaim. Chegando em Maanaim, a Bíblia diz que Davi encontra-se com um amigo antigo, um amigo de anos atrás, chamado Barzilai. Olha como é importante nós temos aliança com alguém, ainda que estejamos do outro lado, mas se um dia é necessário buscar refúgio, eu sei que nesta casa há refúgio, eu sei que nesta casa há aliança. Se um dia o pastor Marco necessitar, com certeza ele vai lembrar, lá naquela terra eu tenho um amigo, eu tenho uma aliança, e se for preciso, eu sei que eu posso contar com eles. Ei, talvez você pensa que não tem amigo, talvez você pensa que não tem aliança, mas eu tenho a certeza, alguém está orando pela tua vida, alguém está clamando pelo teu ministério, alguém está intercedendo por ti, mesmo distante. Eu quero dizer, você não está sozinho, você não está desamparado,
Deus já levantou um intercessor pelo teu ministério, um intercessor pela tua vida. Então agora nesta casa, a Bíblia diz que agora Davi, ele se refugia. Então Barzilai, ele recebe Davi, recebe os seus homens, traz alimento para ele. E a Bíblia diz que neste momento, Barzilai trazendo cevado, trazendo comida, ele começa a ver o que Deus está fazendo no meio dessa casa. É nesse momento que entra o que nessa noite aconteceu aqui. O momento que pastor Marco e pastora Carol receberam essa unção. Pastor Marco não sabia, pastora Carol não sabia. Mas como assim o pastor Marco disse aqui nessa noite, no mundo espiritual já estava escrito. O dia em que o pastor Reginaldo chegou em Toronto, como ele falou nessa noite, nós não sabíamos. Foi o dia em que Deus levou o pastor Reginaldo como Barzilai naquele lugar para fazer uma aliança. Em um momento de revolta, em um momento onde pastor Marco e pastora Carol pensaram, estamos sozinhos, Deus, e o que vamos fazer agora? Deus estava levantando alguém no campo missionário dizendo, ainda que você tenha que abandonar Jerusalém, o Canadá por algum momento, você pode contar com Manaim, você pode contar com São José do Rio Preto, você pode contar com o Brasil. Vai ter alguém ali por algum tempo que vai estar preparado para recebê-lo. Estar em Manaim não é estar perpetuamente, não é habitar todo o tempo. Davi foi para Manaim para um tempo, para um propósito. Pastor Marco e pastora Carol vieram para cá por um tempo e para um propósito, aonde o inimigo se levantou para destruí-los, mas agora é o tempo, agora é a hora aonde Deus está restaurando tudo o que foi perdido. Pastor Reginaldo disse nessa manhã, a palavra Deus já deu. Eu confesso que quando eu saí dessa manhã aqui, eu saí preocupado. Pastor Reginaldo, eu disse, meu Deus, e agora? Pastor Reginaldo nos colocou no fogo, o que vamos fazer? Há 6 anos que não pregamos junto, mas quando tudo começou a acontecer neste lugar, essa palavra Deus nos deu em casa, não estávamos entendendo Deus, e agora eu estou entendendo o que Deus está falando nessa palavra. Essa igreja é Manaim, aqui tem Barzilai, aqui tem homens e mulheres de Deus, que não irá te abandonar. Quando o pastor Reginaldo pegou o microfone e passou aos pais, aos pastores dizendo, eles poderão contar com vocês, é Barzilai dizendo, vocês vão voltar, e ainda assim, não estarão sozinhos. Se precisar de novo, há alguém para socorrê-los. Oh Espírito Santo, olha para quem está ao teu lado e diga, você não está em qualquer lugar. Diga para o teu irmão, você está em Manaim, você está na casa de Deus. Você está na casa que tem pão, você está na casa que tem comida. Aleluia, então coma do que Deus está liberando este maná espiritual nesta noite. Aleluia, coma desta comida espiritual que Deus está liberando nesta noite. Aleluia, levanta a tua mão neste momento para o alto. Eu profetizo, Deus está abrindo o céu sobre este lugar nesta noite. Está descendo, aleluia, nesta noite alimento espiritual para esta igreja. Alguém que perdeu a sua posição de governo, alguém que teve que ir para o lugar de refúgio, Deus está dizendo, é aqui que eu te fortaleço, é aqui que eu vou te tornar forte, é aqui que eu vou te colocar de pé. Mas quando eu tiver que está pronto, então te enviarei outra vez para Jerusalém. Então você retornará para o lugar de governo. A Bíblia diz em que Davi, após saber que em Jerusalém agora se acalmou a revolta, e a Bíblia diz que a revolta se acalmou, Davi não espera o que vai acontecer, mas a notícia chega, notícia triste, notícia que abala. A Bíblia diz que Absalão, o seu filho, morreu. Irmão, sabe o que é isso? Absalão teve a oportunidade de se tornar um filho de honra, mas não quis ser filho da desonra. Mas Deus não vai permitir em que os filhos da desonra permanecem impedindo o propósito de Deus na nossa vida. Ou aquele que é filho da desonra, ele se converte para viver a honra de Deus, ou Deus tira ele do caminho e vai dizer, a minha promessa continua. Vai chorar, vai se
angustiar, mas eu recolho antes. Mas sobre a tua vida vai se cumprir a promessa. Oh glória, eu estou profetizando para alguém aqui nesta noite, e que está preocupado, e que está angustiado. Deus está dizendo: te prepara, você já está se tornando forte. O meu Espírito está sobre ti, a minha graça está sobre ti. Receba nesta noite visão espiritual, recebe palavra profética, recebe o batismo com o Espírito Santo. Ai, candará, chorobanaia, oh, darabanaia. Quantos filhos nós geramos? Quantos filhos um pastor gera? Quantos filhos essa igreja, o pastor Reginaldo, gerou neste lugar? Quantos filhos o pastor Marco e a pastora Carol geraram no Canadá? E tudo que nós não queremos são filhos de desonra. Mas de repente eles são gerados e eles escolhem servir para a desonra. O que eles não sabem é que Deus não vai permitir que eles fiquem em pé muito tempo. Podem pensar que estão destruindo o reinado de Davi por um tempo. Podem pensar que estão impedindo o processo de Deus na vida de alguém de se cumprir durante algum tempo. Mas não vai durar muito tempo esse pensamento. Deus vai tirá-los. Deus vai tirá-los da posição em que estão. Porque ninguém vai impedir o propósito de Deus de se cumprir na sua vida. Porque ninguém vai impedir a chamada de Deus de se cumprir na sua vida. Quando o pastor Marco e a pastora Carol foram para o Canadá, foram com um propósito. Satanás talvez usou alguém pensando: vou destruir. Mas Deus olhando do céu diz: não vai destruir. Pode pensar que destruiu, pode passar 10 anos, 11 anos, mas eu vou colocá-los de volta no mesmo lugar. E aqueles que tentaram destruir, eu os moverei para longe de vós, para que o meu propósito se cumpra, para que vocês cumpram o chamado de Deus. É isso que acontece com Barzilai e Davi. Ele recebe Davi na sua casa, dá trigo, dá cereal, dá alimento, fortalece Davi fisicamente, fortalece Davi emocionalmente. Davi de repente tem a notícia que o seu filho Absalão foi morto. Porque quem disse que no campo missionário tudo serão flores, tudo serão somente maravilhas? Algumas perdas acontecem, fazem parte. E é Deus, meu amado, olhando para mim e para você, que nos chamou e dizendo: eu estou te fortalecendo e te preparando para algo maior. Ainda que no meio desse campo missionário você olhe e diga: Deus, eu sofri perdas, Deus, eu tive danos, Deus, eu perdi familiar, Senhor, eu perdi bens materiais. O Senhor olha para mim e para você e diz: aguenta firme, agora levanta, Davi, e volta para governar. Eu sei que o pastor Marco e a pastora Carol perderam algumas coisas quando vieram ao Brasil, mas esse é o tempo de Deus dizendo: volte para o projeto que eu preparei, volte para o centro da minha vontade, porque esse é o tempo de vocês governarem. Davi decide voltar. Davi é enviado pelo Espírito de Deus para voltar. Mas nesse momento, Davi decide não ir sozinho. Davi, ele olha para o seu amigo Barzilai, e Davi vai fazer uma proposta para ele. É uma proposta irrecusável. É uma proposta que não dá para pensar. Davi olha para Barzilai e Davi agradece. Davi louva a Deus pela vida de Barzilai. Davi é muito grato por tudo que Barzilai fez. Mas Davi sabe que Barzilai, apesar de ser um homem rico, apesar de ser um homem com muitas posses, mas é um homem que está sozinho em Manaim. É um homem que poderia viver algo muito maior e mais profundo de Deus. Davi olha para Barzilai e diz: Barzilai, atravessa comigo esse Jordão. Barzilai, eu estive na sua casa, você me alimentou, você me guardou, você protegeu a minha família da guerra.
Você me protegeu enquanto uma guerra, enquanto uma rebelião acontecia em Jerusalém. Mas agora eu vou voltar para governar e eu não quero te deixar. Eu quero ter mais intimidade com você, Barzilai. Eu quero alimentar você e a sua casa todos os dias no meu reino em Jerusalém. Não fica em Manaim. Barzilai, eu tenho uma proposta, vamos comigo para Jerusalém. Vamos, Barzilai. Não, Davi. Barzilai, você precisa ir. Não, Davi, eu tenho 80 anos. 80 anos tenho hoje. Já vivi tudo o que poderia viver. O que mais poderia eu viver? Barzilai, tem tanta coisa que você não viveu. Tem tanta coisa que você ainda não experimentou de Deus. Barzilai, eu quero te alimentar na minha mesa, na mesa do rei. Eu quero te colocar no palácio e te sustentar todos os dias da sua vida. Não, Davi, eu já perdi o paladar, já sou velho, já não sinto o sabor da comida. O que me adianta o manjar de Jerusalém, sendo que não vou ter paladar para isso? O Espírito de Deus está aqui nessa noite. E o Espírito de Deus nessa noite está se movendo neste lugar, te convidando, vem comigo. Deus, Ele sabe tudo que você enfrentou até aqui nessa noite. Deus, Ele sabe tudo que você suportou até aqui nessa noite. Você, meu amado, um dia, um momento, uma hora o convidou: Senhor, deixa eu entrar na sua casa, porque eu preciso de abrigo, porque eu preciso de refúgio. O Senhor te recebeu, o Senhor te sustentou, o Senhor te livrou, mas nessa noite Ele te faz uma proposta: agora vem andar comigo, agora vem caminhar comigo, agora deixa eu te sustentar. Você me alimentou com a sua adoração, com o seu louvor, com o seu glória, com a tua vida no altar. Filho, mas eu tenho algo mais para você. Deixa eu te alimentar. Eu quero alimentar a tua casa todos os dias. Eu quero sustentar você todos os dias da sua vida. Vem comigo. Essa é a proposta que Davi faz para Barzilai. Mas Barzilai vem cheio de justificativas. Parece as justificativas que cada um de nós carregamos conosco mesmo. Quando Deus nos chama para um compromisso, quando Deus nos chama para uma intimidade mais profunda, nós dizemos: não posso. Cheio de justificativas: sou velho, quase 85 anos. Não posso, sou velho, perdi o meu paladar. Perdeu o paladar, Barzilai. Perdi o paladar. Não sente o sabor da comida, Barzilai. Não sinto o sabor de nada. Como que Barzilai ainda se alimenta, pastor Reginaldo? Como que Barzilai ainda come se ele não sente o paladar? É assim que alguns de nós caminhamos durante algum tempo da nossa vida. Perdemos o paladar. Perder o paladar é perder o prazer de se alimentar. Barzilai, ele não deixou de comer, porque se ele não se alimentasse, ele já estaria morto. O que a Bíblia quer dizer é que ele come, ele se alimenta, mas ele não tem paladar. Ele não sente prazer no que come. E quando Davi faz a proposta para ele: vem comigo, ele diz: não vou. Para que eu vou comer dos manjares de Jerusalém, das tâmaras, das melhores comidas reais, se eu não sinto sabor? Barzilai está dizendo: eu só me alimento por necessidade, mas eu não tenho prazer no que eu como. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus, Ele não quer que você esteja sentado nessa cadeira por necessidade. Ele não quer que você entre por essa porta por necessidade, dizendo: preciso me alimentar dessa palavra, desse louvor, dessa mensagem, senão eu vou morrer. Eu preciso dizimar, senão eu vou perecer. Gafanhotos entrarão na minha vida. Eu preciso ser fiel, senão eu vou ser destruído. Deus, Ele não quer que você faça nada na casa dele por necessidade. Ele quer que você tenha prazer no que você faz. Eu quero declarar sobre a vida de alguém nessa noite que perdeu o prazer e diz: eu estou, mas não tenho prazer. Eu venho, mas não sinto nada. Eu até congrego, mas não sinto a presença de Deus. Não tem prazer. Vem, mas não consegue dizer como Davi: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vem por necessidade. Deus vai trazer o paladar de volta a você.
Deus vai trazer o prazer de volta de estar na casa dele. Você vai ter prazer em entrar por essa porta. Você vai ter prazer em olhar no relógio e dizer: o culto vai começar. Você vai ter prazer em dizer: é a hora da oração. Você vai ter prazer em ver um anúncio: hoje é campanha. Eu quero estar lá. Eu quero adorar. Eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Aplauda Jesus se você quer ter prazer. Aleluias. Olha para quem está do teu lado e diga: você não viveu tudo que poderia viver. Agora profetiza para ele e diga: você ainda vai viver o melhor de Deus sobre a tua vida. Barzilai, ele é tomado por um pensamento maligno, dizendo que ele já viveu tudo que poderia viver. Enquanto Deus está querendo dizer: Barzilai, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu e nem chegou no teu coração, eu tenho preparado para você. Você nesta noite pode estar aqui pensando que a sua idade já viveu tudo que poderia viver. Mas pastor Vrami e a pastora Ivanilda ainda viverão numa terra muito longe, muito mais daquilo que já viveram, porque eles não viveram tudo que poderiam viver. Você não viveu tudo, porque se houvesse vivido tudo, nós não estaríamos aqui. Mas se estamos aqui ainda, e a fôlego de vida é o Espírito Santo pulsando e dizendo: o melhor de Deus ainda está por vir. O tempo Kairos está por chegar. O tempo Kairos está por chegar. Levanta a tua mão e glorifica. Está chegando 2020. É um tempo novo na tua vida, no teu ministério. Aí Barzilai está lá, recebe a mensagem de Davi: Barzilai, passa comigo esse Jordão. Barzilai, ele diz: não vou. Tem gente que está recebendo a oportunidade de Deus, mas está tão apegada ao seu passado, que não tem coragem de romper para atravessar o Jordão e viver algo novo de Deus. Eu quero dizer, Deus está te colocando no limite. O Jordão é um limitador. O Jordão é um divisor de águas. E Deus está dizendo: é a hora, 2020 é o tempo de você decidir. Ou você morre do lado de cá em Manainha, ou você rompe esse Jordão e começa a viver o que Deus tem. Mas pastor, eu vou perder o que ficou para trás. Não, não. No reino de Deus ninguém perde. No reino de Deus a gente só ganha. No reino de Deus, Deus multiplica. Abre mão do que passou. As coisas velhas passaram. Algo novo do outro lado do Jordão está aguardando a tua vida. Está aguardando. Aleluia. Aleluia. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. Deus está dando uma nova oportunidade para Barzilai. Deus está dando uma oportunidade para alguém nessa noite. Não perca as oportunidades que Deus vai colocar na sua frente. Não perca a proposta de Deus dizendo: vem. Talvez você diga: pastor, é novo, pastor, é duvidoso. Ou Barzilai, ou arrisca para viver o novo com a certeza que vai viver o melhor tempo da sua vida. Ou ele fica preso em Manaim, sem viver aquilo que Deus ainda tinha para a vida dele. Quantos aqui neste lugar, por causa de uma perda, por causa de uma dor, não conseguem romper e não conseguem viver o novo de Deus? Gente ferida no casamento, que Deus deu uma nova oportunidade, e Deus está dizendo: vai, e você diz: não vou, Senhor, sou velho, perdi o prazer, não tenho alegria, e Deus está dizendo: eu tenho uma nova história de vitória
glória e de honra para o seu casamento. Gente que investiu numa empresa, faliu, deu errado, mas Deus está dizendo: agora vai dar certo, eu te irei te prosperar, eu irei te abençoar. Vem, atravessa, investe. E você está dizendo: não posso, Senhor. A oportunidade que Deus está dizendo: deixa eu enviar o teu filho. E você diz: não, Senhor, enviei um e deu errado, não posso enviar o outro. Deus está abrindo portas de oportunidade nessa noite. Se prepare para este tempo, porque oportunidades de Deus irrecusáveis virão até você nesse semestre, virão sobre a tua casa. Deus vai mudar a história da tua família, Deus vai mudar a tua história financeira, Deus vai mudar a tua vida espiritual, Deus vai mudar a tua chamada. O melhor de Deus entra nessa oportunidade. Alai querebachuriandarabanaia. Barzilai tem medo. O Senhor certa vez disse a Josué, quando o Senhor disse: você farás esse povo herdar a terra que sobre juramento eu prometi dar aos seus pais, a Moisés, então somente esforça-te, tenha bom ânimo e não tenha medo. O Senhor sabe que para Josué guiar aquele povo, alguns momentos o medo viria para impedi-lo. Não deixa o medo e a dúvida te impedir de viver, meu amado, o melhor que Deus tem preparado para você. Repreenda esse medo, não provém de Deus. Lança esse medo fora, ele não provém de Deus. Há algo novo de Deus para a sua vida. Mergulha nessa unção, mergulha nessa porta aberta, mergulha na proposta de Deus para você. Vem comigo, Barzilai. Aí o que eu vejo na história, e é tremendo, porque a mesma aliança que Davi tinha com Barzilai, e foi uma aliança que abençoou, é a mesma aliança que agora quer amarrar a vida de Davi. Cuidado com as alianças que nós temos, porque esta aliança, ela pode ser de bênção ontem, pode ter sido de bênção, mas pela aliança que nós temos, Barzilai se confunde e diz para Davi: não vou. Mas quando está dizendo para Davi, está querendo dizer para Davi sem palavras: eu não vou, fica comigo. A Bíblia diz que Barzilai dá um beijo em Davi, e esse beijo é de comunhão. E esse beijo está querendo dizer para Davi: Davi, eu não vou, não me deixa sozinho em Maanaim, fica comigo aqui. Irmão, cuidado, cuidado, porque tem gente que é tomado por um espírito maligno. Ao mesmo tempo que foi bênção, agora Deus está chamando ele para viver algo novo. Ele vai dizer: não vai, fica comigo. Ele não quer ir e não quer que você vá. Olha, eu agradeço a Deus pela esta igreja e pela vida do pastor, porque o pastor tem uma aliança aqui com o pastor Reginaldo, o pastor Marco, mas o pastor entende, esta é a hora de Deus. Eu poderia simplesmente, o pastor Reginaldo, dizer fica, mas não, ele está dizendo vai. Esta é a hora, este é o tempo, esta aliança é a aliança de Deus. Vai estar longe, vai doer, mas é a hora de Deus na tua vida. Vai chegar a hora de Deus na tua vida, mas vai ter gente que está com você que não vai querer ir. Aí é a hora que Deus vai olhar para você e vai ver se você verdadeiramente serve ao reino ou você está servindo ao homem na terra. Porque se você está para servir ao reino, vai doer aqui o desapego. Mas lamento, Barzilai, você não quer ir. O lugar de governo que eu deixei está me aguardando de volta, e eu tenho que voltar. Eu queria te levar junto, mas se você não quer, eu lamento. Ei, querido, eu profetizo que toda pedra de tropeço na tua vida, se não quer te acompanhar, Deus vai arrancar. Toda situação, tudo aquilo que está te amarrando do lado de cá do Jordão, toda a atadura do lado de cá do Jordão, Deus, ele vai cortar da sua vida, e Deus vai dizer: eu estou te liberando para viver um tempo novo. Volta para Jerusalém, volta a pregar, volta a adorar,
falar em língua estranha. Volta! Charai, harabaná. Mas algo está tentando te amarrar. Algo está tentando te segurar do lado de cá. Mas nessa noite Deus vai cortar isso. Quem crê, diga glória a Deus. Quem quer nesta noite que haja um rompimento espiritual diante do Jordão e você possa avançar, fica de pé neste momento dando glória e dando aleluia. Barzilai até tenta. Barzilai olha para Davi e diz: Davi, eu não vou. Eu não posso atravessar. A justificativa de Barzilai encerra quando ele vai dizer para Davi: Davi, eu não posso deixar minha terra. Eu não posso abandonar o sepulcro dos meus pais. Eu preciso entender isso. Pastor Marco entende isso, pastora Carol está entendendo isso e respeita. Pastor Ivanilda, pastor Vladimir tem uma história linda e maravilhosa com Deus, mas é a história deles com Deus. Minha mãe, pastora Marilena, e pastora Riel tem uma história maravilhosa com Deus e no ministério, mas é a história deles com Deus. Não dá para eu ficar preso, não dá para eu dizer eu preciso estar lá na minha terra, eu preciso permanecer com eles. Havia algo de Deus para a vida de Barzilai. Deus tem algo para a tua vida. Respeite, honre, valorize a tua família, a tua casa, a tua geração, mas não deixe de viver o novo de Deus, dizendo: preciso estar na minha casa. Você precisa viver o propósito de Deus. Você precisa viver o propósito de Deus. Ele vai dizer: Davi, leva Quimã contigo. Ele não quer ir, ele não consegue romper, e ele escolhe alguém para colocar no lugar e dizer: leva e faça com ele tudo o que você faria comigo. Parece Sara dizendo para Abraão: toma Agar como mulher e gera um filho com ela, porque eu não posso, não adianta. A promessa é para Sara, a promessa é para Barzilai, a promessa é para você. Não adianta você dizer: ele canta melhor, ele tem melhor postura, ele já está mais tempo no ministério. Se Deus está chamando você, diga: eis-me aqui. Se Deus escolheu você, diga: eis-me aqui. Se Deus está te dando uma nova chance, diga: eis-me aqui. Não lança para o outro, não coloca para o outro aquilo que Deus tem para você. Beijou Davi, olhou para Davi e diz: não posso. O final é triste, o final machuca o nosso coração ao ler a história, porque ele retrocede, ele volta atrás. Quantos nós já vimos voltar atrás? Porque alguns vão ter a capacidade de ir até um determinado nível. A Bíblia diz que Barzilai, ele foi até próximo do Jordão, mas ele não conseguiu atravessar. Tem gente que vai chegar talvez até a ponta do altar, mas não vai conseguir atravessar. Tem gente que vai chegar até o meio desse templo, mas não vai conseguir romper, porque não está disposto a abrir mão de tantas coisas para viver o novo de Deus. Voltou. Mas nessa noite, não estamos aqui, meu amado, para buscar e ver aqueles que estão voltando. Estamos aqui nessa noite para declarar: diferente de Barzilai, você vai aceitar o novo de Deus para a sua vida. Diferente de Barzilai, nesse lugar tem homens e mulheres de Deus dizendo: eu quero atravessar esse Jordão, eu quero viver o novo de Deus, eu quero ter uma vida mais íntima com Deus, eu quero mergulhar mais na presença de Deus, eu quero ser mais cheio de Deus, eu quero viver o novo de Deus. Agora é a hora de passar o Jordão. Olha para o teu irmão e diga: é hora de passar o Jordão. Davi está voltando para Jerusalém. Se os irmãos louvor forem adorar, já pode se posicionar para a gente adorar o Senhor. É hora de passar o Jordão. Davi está voltando. E quem está lá em Jerusalém? Começa a soar notícia: Davi está voltando. Alguém vai dizer: pastor Marco, Davi está voltando caído. Davi está voltando para pedir ajuda. Davi está voltando para implorar por moradia, mas eles não sabem.
Davi está voltando para a sua posição de governo. E agora a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Oh glória, aleluia. Olha o que Deus está fazendo, pastor Marco e pastora Carol. Alguém talvez vai pensar: por que está voltando? É porque está voltando para uma posição de governo. Está voltando agora para ser cabeça e não ser cauda. Está voltando para lugar de honra. Oh Xerehai Kandarabanaia Arabanai. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu vejo Deus fazendo na vida da igreja. Pega na mão do teu irmão que está do teu lado agora. Há uma unção de Deus envolvendo este lugar. Há uma unção de Deus envolvendo esta casa nesta noite. Alguém que está pensando: vou morrer em Maanaim, vou morrer aqui nesta situação. Deus está dizendo: atravessa o Jordão, volta nesta noite a adorar, volta a adorar o Senhor nesta noite. Ai, Xerecandarabanaya. Aonde tem alguém batizado com o Espírito Santo, começa a falar em mistério, começa a falar. Arai, Xerecandarabanaya, Arabanai, Chorabamai. Começa a falar com o Senhor, começa a falar. Ai, Xarabamai. Agora é diferente, comece a adorar o Senhor. Agora é diferente, agora é diferente. Você vai voltar honrado, você vai voltar honrado. Agora é diferente. Saiu da empresa humilhado, mas vai voltar honrado. Saiu de casa rejeitado, mas vai voltar honrado. Agora é diferente. Libera, Senhor, libera, Senhor, libera uma unção neste lugar, libera, Senhor, uma unção neste lugar. Eu sinto a tua glória neste lugar, eu sinto a tua glória neste lugar. Recebe! Eu sinto a tua glória, eu sinto o poder de Deus. Atravessa o Jordão nesta noite. Receba! Receba, 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 receba. A unção de Deus está neste lugar. A unção de Deus está neste lugar. Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Tem oportunidade neste lugar. Abra o Jordão nesta noite. Abra o Jordão nesta noite. É hora de atravessar o Jordão. É hora de atravessar. Atravessa. Libera, Senhor. Libera, Senhor. É tempo de governo. É tempo de governo. É tempo de governo. Toma posse da autoridade de Deus. Toma posse da autoridade de Deus. Você não vai voltar da mesma maneira. Você vai voltar para governar. Adore, 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 adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Recebe aonde você está nesta noite. Faz teu querer em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua unção neste lugar. Obrigado, Senhor, porque tem gente neste lugar que vai voltar para o lugar de onde, Senhor, saiu humilhado, mas agora vai voltar honrado. Tem gente neste lugar que perdeu a família, mas vai voltar honrado. Saiu humilhado daquela empresa, mas vai voltar honrado. Saiu, Senhor, como alguém rejeitado e menosprezado, mas vai voltar para governar. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Levante a tua mão ao céu nesse momento. Diga comigo: eu tomo posse do tempo de governo de Deus para minha vida. Olha para quem está ao teu lado e diga: agora vai ser diferente. Aleluia. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pastor Reginaldo. Aleluia. Debaixo dessa palavra,
Eu quero dizer nesta noite, levanta a tua mão direita para receber. Eu profetizo que há 3 convites de Deus irrecusáveis para a tua vida neste ano. O primeiro convite é para esse primeiro tempo deste ano. O segundo convite é no meio do ano, segundo tempo. E o terceiro convite é no final deste ano. Há 3 convites irrecusáveis de Deus para a tua vida. Não perca a oportunidade que Deus vai colocar diante de ti. Uma salva de palmas bem forte. Receba em nome de Jesus. Essa semana está sendo uma semana assim de muitas surpresas, né? E eu recebi 2 amigos. Um eu já conhecia há um tempo, que é o pastor Neto, que esteve com a gente, da cidade de Sorriso, Mato Grosso, de onde é o pastor Marco Costa, Marcos, aprendi a falar Marco, mas ele é Marcos, o nome do meu filho, Marcos, está ali. E junto com ele veio o pastor Renato, lá de BH. O pastor Renato foi o discipulador do pastor Neto. E quando o pastor Neto disse que estava vindo de BH, tirando uns dias lá de férias, eles chegaram e estava o pastor Renato. Ficamos na nossa sala e conversamos muitas coisas. E Deus trouxe 2 revelações muito fortes ao meu coração, que eu não sabia. Dentre tantas, não dá para falar. Eu quero um dia escrever um livro. O dia que eu for apenas uma foto, um retrato numa parede, numa estante, eu quero escrever um livro contando um pouco da minha experiência para encorajar pessoas. E eles trouxeram 2 revelações, vou falar só 2, que foram muitas. Eu para ele, eles para mim, nós um para ele. O Edson ficou na sala. O Edson não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. O Edson volta para o plano original. E 2 revelações. Primeiro foi com o nome Nazareno, baseado no rebento que Isaías fala. E uma irmã brasileira, especializada em Hebreus, trouxe para nós essa revelação num vídeo. O nome rebento, que diz lá em Isaías,